Então, vamos começar pela área de marcenaria. Essas aqui são as entregas padrões que a planta técnica de marcenaria precisa conter. Então, a primeira planta que a gente vê aqui é a planta geral de medidas de marcenaria. Então, é necessário que contenham todas as medidas gerais desse espaço, espaço de eletro, medida de bancada, profundidade, né, dessa bancada, medida de circulação se tiver. Então, vai ser bem semelhante à planta com medidas anterior que a gente entregava, basicamente essa planta geral de medida, o primeiro ponto. A segunda plantinha é a planta de projeção de marcenaria. Nesse caso aqui, a marcenaria ela vai ser de armários superiores e inferiores, então aqui a gente vai ver essa projeção de armários superiores. Daí é importante que a gente tenha medida o módulo, como a gente consegue ver aqui, e tenha a medida geral desses armários também, bem como suas profundidades. A terceira planta dessa entrega é a marcenaria com as indicações. Então, a gente vai pegar aquela primeira plantinha lá, que seria a de medidas gerais do espaço, e adicionar a legenda assim como era na planta com medidas também, para que fique mais claro e para que o cliente entenda o que é que essa planta está compondo, todos os itens que estão sendo entregues e onde eles ficam, para conseguir identificar melhor essa planta. Partindo daí, a gente vai começar a parte, né, de detalhamento técnico mesmo, por elevações. Então, nessa planta aqui, a gente consegue ver quais são as vistas, e aí elas vão estar representadas aqui por elevações, e aqui a gente tem a primeira vista, então temos um detalhamento um pouco mais específico de armários, da parte inferior também dessa bancada, espaço de geladeira, onde estão posicionados cada um dos elétricos, como forno, que temos a lava-louça, micro-ondas. E aí é importante que essas medidas elas venham bem detalhadinhas também, de módulo de armário, a altura de instalação desses itens. É importante que a gente também identifique o que é cada um desses desenhos. Por exemplo, aqui a gente está mostrando que é uma porta, aqui a gente está indicando que isso é uma lava-louça, roda-banca, rodapé, então é importante que esse desenho ele fique bem completo. Outro item importante que é necessário conter são as indicações de material, como a gente vê aqui para MDF de armário. É importante que a gente coloque também qual é a pedra usada para essa bancada. Caso tenha algum tipo de iluminação embutida, como a gente consegue ver aqui essas fitas de LED, é importante que a gente deixe isso especificado. Então, a planta técnica, ela precisa ser uma entrega muito completa, e nesse caso da marcenaria, o nosso foco vai ser detalhar mesmo, para que quando esse cliente receba esse projeto, ele leve isso para quem for executar, as informações estejam claras e o projeto possa ser realmente executado de forma completa. Então, teremos as elevações de cada uma daquelas vistas das laterais. Então, nós temos aqui todas as outras vistas. E a última entrega que compõe essa planta de marcenaria é a entrega de representação interna de armário. Aqui nesse caso a gente tem um exemplo de um guarda-roupa, mas isso aqui vale para toda e qualquer entrega de armário, seja de conjunto de armário de cozinha, armários de banheiro, guarda-roupas, todas as entregas de marcenaria que tiverem armários, a gente vai fazer essa representação interna, mesmo que isso não tenha sido definido em consultoria. Então, vai ser uma sugestão nossa a mais para o cliente. Daí, nessa representação de armário, a gente vai indicar esses conjuntos de itens, de divisórias, por exemplo, como prateleiras, a gente vai indicar onde vão os cabideiros, onde vão as gavetas, e assim como lá na elevação, a gente vai identificar o que é cada um desses itens. E também iremos colocar as medidas mais detalhadinhas, espaçamento dessas prateleiras, qual que é a largura desse cabideiro. Então, a gente vai tentar deixar essa entrega realmente o mais completa possível. Para a nossa entrega de marcenaria, são essas as opções que a gente precisa entregar. Então, o projeto completo ele vai
conter todos esses itens que a gente falou. Daí, o necessário é que a gente gere as pranchas com cada um desses itens e no final a entrega seja feita em uma prancha só, então a gente pode mesclar isso.